A palavra evoluído é relativa e convém explicar o que significa neste caso. Corpos evoluídos são os de todo homem de pensamentos puros, que resoluta e conscientemente põe seus afetos e aspirações nas coisas elevadas. Contudo, não correspondem aos de um homem muito avançado na senda que conduz ao adeptado, tanto no concernente à intensidade como à disposição. Mas os corpos evoluídos indicam-nos que o seu possuidor investiga a verdade, eleva-se sobre os interesses terrenos e vive por um ideal. Nesta categoria, há uns mais adiantados num sentido do que no outro. O exemplo proposto é o de um homem equilibrado, no meio termo dos que chegaram ao nível de que falamos. A lâmina 21 representa o corpo causal. Comparado com as lâminas 5 e 8, vê-se qual foi o progresso do homem e em que aspecto se manifesta. Observamos que nele se desenvolveram belas e numerosas qualidades, pois o esplêndido e matizado globo está cheio de delicadas cores que simbolizam as modalidades superiores do amor, abnegação e simpatia, com o acréscimo de um intelecto refinado e espiritual, e de constantes aspirações para o divino. A este propósito, disse eu, no 6º Manual Teosófico, o plano mental. Este corpo, de matéria inconcebivelmente tênue e imponderável, de intensa e palpitante vida como fogo vivente, à medida que aperfeiçoa sua evolução, transforma-se num globo de radiantes cores, cujas vibrações ondulam em cambiantes matizes desconhecidos na Terra, e de brilho, suavidade e transparência indescritíveis. Imaginai, por exemplo, as cores de um pôr de sol no Egito e acrescentai a maravilhosa suavidade de uma noite de estilo dos países do norte. Emprestai a estas cores mais luz, transparência e esplendor, de modo que se vantajem a mais policroma pintura, e todavia, quem não as tenha visto, jamais poderá imaginar a beleza das radiantes esferas que brilham no campo visual do clarividente, ao remontar a este mundo superior. Todos os corpos causais deste tipo estão cheios de vivente fogo, que provém de um plano superior, com o qual parece unido cada globo por fio cintilante de luz tão intensa que nos recorda a passagem das estâncias de Dzian. A chispa pende da chama pelo tenuíssimo fio de forrar. Quanto mais cresce e se nutre o ego do inesgotável manancial do Espírito Divino, por meio do canal luminoso do qual está suspenso, mais se estende e se dilata este canal sob a ação do fluido que o inunda. Depois, no próximo subplano, vê-se como uma torrente de luz que une a terra ao céu. Mas em cima ainda, resume-se numa esfera imensa, donde brotam ondas de vívida luz, como um oceano sem limites em cujo seio parece fundir-se o corpo causal. O fio que une o vigilante silencioso à sua sombra é mais forte e radiante a cada mudança. Os resplendores da aurora se converteram no glorioso esplendor do sol meridiano. Esta é a tua roda atual, diz a chama chispa. Tu és, eu mesma, minha imagem e minha sombra. Eu me revesti de ti, e tu és meu varrão, até o dia do sede conosco, em que sejas tu mesmo e eu. Que de impotência sente a gente ao tentar descrever esta glória. Contudo, o artista conseguiu representar com suma habilidade o que nenhum pincel é capaz, e embora a imagem física melhor executada esteja muito longe da transcendental realidade, oferece, não obstante, um ponto de apoio que nos permite formar uma ideia da inexplicável realidade.
Uma das mais famosas características do homem evoluído é uma aptidão para canalizar a força que recebe do alto. De seu corpo causal, se vê emanarem torrentes desta força em diversas direções, pois a ausência do egoísmo, sua atitude compassiva e sua generosidade permitem à força divina expressar-se nele como um poderoso manancial por cujo meio chega àqueles que não estão bastante fortes para recebê-la diretamente. Converter-se deste modo um esmoler de Deus é um privilégio digno de nossos esforços e está ao nosso alcance, seja qual for o grau de nossas forças. As brilhantes chispas que coroam a parte superior do oval indicam a atividade das aspirações espirituais, que aumentam em muito a beleza e magnitude do conjunto. Por humildes que sejam as ocupações do homem no plano físico, estes raios não deixam de se elevar constantemente do corpo causal, pois, quando o ego está desperto em seu próprio plano e começa a compreender o que é, assim como a natureza de suas relações com o divino, aspira sempre pela fonte donde emanou e permanece indiferente a quantas atividades exerça nos planos inferiores por tempo determinado. Não nos esqueçamos de que mesmo a mais nobre personalidade permanece sempre como uma débil e pobre expressão do eu. Assim, pois, desde que o homem superior começa a romper o seu próprio véu, abre-se diante dele um campo de ação quase ilimitado, um horizonte imenso, do qual não pode dar-nos ideia alguma a nossa limitada vista física. Os pensamentos e aspirações espirituais manifestam-se no homem evoluído por meio de uma refulgentíssima auréola, que constitui o canal dispensador da energia divina, de sorte que, quanto mais potentes e definidas sejam as suas aspirações, maior será a graça que receberá do alto. À medida que o observador estuda um ser cada vez mais elevado, não só fica surpreendido de quanto os seus corpos se sutilizaram e melhoraram, como também de quanto se assemelham uns aos outros, admitindo entre as diversas cores pertencentes aos planos causal e mental a mesma diferença que há entre os tons da escala cromática. A lâmina 22 é quase uma reprodução da lâmina 21 e ainda mais notável parecerá a analogia entre as lâminas 22 e 23. Lembremo-nos, contudo, que ao compará-las entre si, as cores astrais são de um tom inferior às do plano mental. Comparando-se as lâminas 22, 9 e 7, ver-se-á que é muito notável o progresso do corpo mental, desde o selvagem até o homem liberto de egoísmo. Notar-se-á que o orgulho, a cólera e o egoísmo desapareceram, e que as cores restantes não somente se intensificaram até ocupar a totalidade do oval, mas também a sua tonalidade melhorou até o ponto de causar uma impressão completamente distinta. Cada cor é mais harmônica e delicada, pois desapareceu todo o sentimento egoísta. A estas cores se acrescenta a violeta pura com estrelas de ouro, que denotam a aquisição de novas qualidades superiores. A energia que irradia do corpo causal atua igualmente através do mental, embora com menos força. O corpo mental reproduzido é de um tipo muito elevado, está bem desenvolvido e contém todas as possibilidades de um rápido progresso na senda, quando lhe soar a hora. À primeira vista, o corpo astral do homem evoluído, lâmina 23, se parece muito com o mental, porém nada mais é que seu reflexo na matéria do astral. Esta analogia nos indica que o homem venceu já inteiramente
os seus desejos pelo predomínio do mental, e que sua já desperta razão é capaz de resistir com firmeza ao furioso assalto das paixões. Não havendo dado ainda os primeiros passos na senda, persiste nele a propensão para irritar-se eventualmente, ou ceder a certas necessidades imperiosas e pouco desejáveis, mas sabe o suficiente para reprimir, quando quiser, as manifestações de ordem inferior e sustentar contra elas uma luta constante, em lugar de ceder ao seu domínio. Se bem que estes defeitos possam ainda influir temporariamente no corpo astral, não poderão produzir nele impressões duradouras e cederão por muito ante as vibrações muito mais potentes das qualidades superiores. Nas mesmas condições, porém, num estado ainda mais avançado, o mesmo corpo mental se converte em reflexo do causal, mas então os impulsos do eu superior são os únicos guias do homem. Esta lâmina explica um interessante fenômeno relativo à cor amarela, que representa o intelecto. Esta cor se apresenta invariavelmente no ponto superior do oval próximo à cabeça. Daqui, o refulgente nimbo que circunda a cabeça dos santos. Com efeito, o amarelo é a cor que mais se destaca no corpo astral. E quando uma pessoa algo desenvolvida leva a cabo um esforço de qualquer natureza, seja num sermão ou numa conferência, as suas faculdades intelectuais são submetidas a uma atividade inusitada, e então se intensifica a auréola amarela. Em alguns casos que observei, esta auréola desceu aos limites da visão física e foi percebida por muitas pessoas que não tinham outro poder visual além do próprio ao nosso plano. Nestes casos, não é que as vibrações astrais diminuam de intensidade até descer mais abaixo do grau vibratório que as separa da vibração física, senão que, pelo contrário, são cada vez mais enérgicas até o ponto de provocar vibrações sincrônicas, mesmo na densa e grosseira matéria do plano físico. Os pintores da Idade Média que aureolaram a cabeça dos santos tomaram essa ideia da percepção acidental deste fenômeno, ou das tradições dos clarividentes. Recordemo-nos também de que às vezes há representada uma cruz na auréola do Cristo. Esta adição, estritamente imaginária, não é desmentida pela observação oculta, pois a miúde se tem visto que as figuras geométricas que simbolizam certos pensamentos elevados de transcendental alcance se encontram nas auras de pessoas muito evoluídas. O estudante tirará algum proveito comparando cuidadosamente os exemplos que apresentamos. Em primeiro lugar, examinará cada corpo causal em sua relação com o corpo mental e o astral, que são suas expressões parciais, e compreenderá, deste modo, a relação entre os diferentes corpos. Depois, comparará os 3 corpos astrais das lâminas 7, 10 e 22, para notar os progressos realizados no corpo de desejos, que é o que o clarividente percebe mais facilmente, e também o único que é visível ao indivíduo dotado de desenvolvimento psíquico comum. A mesma comparação poderá ser feita entre as lâminas 9 e 22, e depois as lâminas 5, 8 e 21, e servirá para comprovar os progressos do homem nos corpos superiores. Na literatura teosófica, há muitas obras que explicam satisfatoriamente esta evolução e determinam as qualidades morais necessárias para os diversos estados. É tema de grande interesse, mas excede os limites desta obra. Pela leitura destas obras, o estudante poderá formar uma ideia
não apenas das condições de nosso progresso futuro, mas também do glorioso porvir que nos aguarda, quando tivermos alcançado tais condições, e depois de muitas existências nesta velha Mãe Terra, tivermos aprendido as lições a nós ensinadas. Então, chegaremos à ressurreição dos mortos, a que com tanto ardor aspirava São Paulo, pois teremos nos libertado da morte e do nascimento, transpondo o ciclo de necessidades. Estaremos por todo sempre livres para auxiliar nossos irmãos e companheiros na senda que acabamos de percorrer, até que possam alcançar por sua vez o que para nós se converteu em luz e vitória. Esta é a mesma para todos. Todo ego, por jovem que seja, alcançará mais cedo ou mais tarde esta gloriosa meta. A salvação não é duvidosa para ninguém, pois o homem não tem necessidade de se salvar, a não ser do seu próprio erro e ignorância. Para ele não há esperança eterna, mas eterna certeza. Todos devem alcançar esta glória, pois tal é a vontade de Deus, que com este único propósito nos fez vir à existência. O mundo progride incessantemente e novas forças começam a atualizar-se com a segurança de que a aurora matutina se converta em esplendoroso meio-dia. Mesmo a vista mais penetrante não descobre limite algum às perspectivas de progresso da humanidade. Somente sabemos que o progresso conduz a indescritíveis, ilimitados e divinos esplendores.